Vamos acabar de vez com as dificuldades para a resolução de casos práticos de direito penal? Essa é a minha missão convosco. Se você não me conhece, eu sou Eulália Susana Antônio Monteiro, mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídicas e licenciada em Direito. No vídeo de hoje eu gostava de tratar um assunto simples, mas indispensável para a compreensão do próprio direito penal e a resolução eficaz dos casos práticos. Sim, hoje eu gostava de falar convosco sobre o princípio da unidade da ordem jurídica. A pergunta é, o que é o princípio da unidade da ordem jurídica e como é que ele pode nos ajudar numa resolução eficaz de casos práticos? O princípio da unidade da ordem jurídica se refere à harmonia das diversas áreas do direito. Ou seja, se eu quiser resolver uma questão em sede de direito penal, eu preciso ver as outras áreas do direito se estas áreas tutelam ou se resolvo dar medidas para a resolução do caso em que me foi apresentado ou do direito que foi agredido ou não. Por que isso? Porque o direito penal obedece ao princípio da subsidiariedade. Um caso prático só é resolvido em sede de direito penal quando as outras áreas do direito não sejam capazes de tutelar eficazmente aquele direito. Por exemplo, se alguém utilizar indevidamente a imagem de alguém, nós sabemos que o direito civil protege o direito à imagem. Então, em vez de recorrer diretamente ao direito penal, eu posso então recorrer ao direito civil. E esse princípio chama-se quê? Princípio da subsidiariedade, ou seja, eu recorro ao direito penal quando a resolução do meu interesse ou do meu direito violado não seja possível ser feito com recurso a uma tutela extrapenal, ou seja, a qualquer outra área de direito que não o direito penal. E por que o legislador decidiu então estabelecer este princípio? Para questões econômicas, porque quando se recorre a uma justiça com base no direito penal, quando se recorre aos tribunais penais para a resolução de um caso, aí sabemos que, no ponto de vista econômico, é muito mais dispendioso. Então, sim, queremos fazer economias. Ou o legislador pensa, não, vamos, se alguém só te beliscou, não me venha, não, tribunal direito penal é não. A ideia do legislador, penso eu, é dizer não. Nós vamos começar a resolver os problemas de forma mais básicas, com menos recursos. Se essas formas iniciais não forem possíveis, aí sim, venham até nós e a gente resolve. E vou dar um exemplo simples. É como quando tu tens um irmão mais velho e tens o teu pai. Existem problemas da escola que você não precisa levar o teu pai. Você chama o teu irmão mais velho. Se o teu irmão mais velho não conseguir resolver, aí sim, você vai para o pai. E assim funciona o direito penal se comparado aos outros ramos do direito. Ele é o pai. Mas é importante para você, estudante de direito, quer resolver um caso prático, você não vai resolver, você não vai saber se enquadrar na resolução de um caso prático se você não conhecer os direitos fundamentais do cidadão. E onde é que estão reconhecidos os direitos fundamentais do cidadão? Esses direitos estão consagrados na Constituição. É a Constituição que determina uma escala dos direitos fundamentais, a sua prioridade e a partir do momento que eu conheço os direitos previstos na Constituição, ou seja, os nossos direitos constitucionais, depois esses direitos vão ser distribuídos nas outras áreas do direito, como o direito civil, daí termos um contacto com o Código Civil para ver quais são os direitos reconhecidos na Constituição, que não são tutelados, por exemplo, em sede de direito das obrigações, mas estão no direito civil, estão no direito penal, então depois vamos para as outras áreas como direito civil, direito às obrigações, direitos reais, direito administrativo, direito econômico, ou seja, tudo começa pela base. O que a Constituição nos reconhece e depois nós vamos escorregando e girando para as outras áreas do direito. As pessoas pensam que porque um direito está previsto na Constituição, a violação dele constitui necessariamente crime. Não. Nem todos os direitos previstos na Constituição, o atentado contra estes direitos, a lesão ou o perigo de lesão, constituem necessariamente crime.
Por quê? Porque a nossa Constituição prevê obrigações genéricas de tutela. É como se dissesse, olha, esses direitos são protegidos, porém, com base na relevância de cada direito, o legislador vai decidir se este deve ser tutelado em sede de direito civil, de direito às obrigações ou de direito penal, que é a área mais musculada. Nós sabemos que um direito indispensável para a resolução de todos os outros direitos é o direito à vida. Se a vida não é protegida, nada mais importa, porque é quando nós estamos vivos que podemos exercer todo e qualquer outro direito. Então, o direito entende que o direito à vida, comparado aos outros, tem maior primazia. Então, é a violação deste direito, quer seja em casos de consumação ou atentado ao próprio direito à vida, e vamos utilizar aqui a expressão técnica, o atentado contra o bem jurídico vida. Vida que é um bem jurídico. O que é um bem jurídico? Todo o interesse e valor que, dada a relevância, é protegido pelo direito penal. Então, dada a sua relevância, ele é protegido pelo direito penal. O legislador estabelece conduta. Ou seja, quem adotar essa conduta capaz de perigar ou lesar a vida vai ser punido. E qual é o objetivo desta prevenção? Qual é o objetivo, para já, desta tipificação? É mostrar para a sociedade ou levar a sociedade a não cometer essa infração. E a previsão de uma pena, a pena tem como finalidade mostrar à sociedade o que acontece quando alguém comete uma infração descrita pelo legislador penal como proibida. Tem uma piada que eu queria fazer convosco, que eu não sei se você também já pensou. Muitas vezes nós ouvimos legislador, e eu quando ouvi isso no início eu pensava, tem uma pessoa que se chama legislador que fica aí a criar as leis. Não, legislador na verdade são os nossos deputados. Vamos falar sobre a Assembleia. Na Assembleia Nacional nós elegemos políticos para nos representar. E são esses que se juntam, criam propostas de lei e depois vão lá para a Assembleia e aprovam ou recusam. E quando aquela lei é aprovada, dizem, o legislador aprovou, para não dizer os deputados ou certas pessoas. Então, legislador é todo aquele conjunto que trabalha para criar uma lei. De forma resumida, é apresentado como legislador. E a pergunta é, se tivessem diante de um caso prático, como é que vocês poderiam resolver, ou seja, invocar essa questão toda do princípio da unidade da ordem jurídica, o princípio da subsidiariedade, o princípio da resolução extrapenal? Para vos dar um caso, Eulália Monteiro subtraiu o telemóvel da colega X enquanto ela estava distraída, apropriou-se do bem, foi embora, vendeu e tal. Ok. O que ela cometeu? Assim, a olho nu, todo mundo poderia dizer, não, ela furtou o telemóvel da colega. E você poderia dizer, olha, no caso em apreço, poderíamos começar por enquadrá-lo no ponto de vista penal, na norma do direito, na norma X do Código Penal, referente ao crime de furto, pois foi subtraído um bem jurídico. Bem jurídico de quem? Qual é o bem jurídico? O bem jurídico é o bem jurídico X. Por quê? O telemóvel é um bem jurídico porque na nossa Constituição, no artigo XXX, nos reconhece o direito à propriedade. E esse direito à propriedade é não só assegurado no âmbito é reconhecido na Constituição, é não só assegurado no direito penal, que é a área de direito mais musculado, como também no âmbito dos direitos reais. Segundo o artigo XXX do Código Civil, no livro dos direitos reais, propriedade será XXXXX e esse... não sei se você está dando conta do que está a acontecer. Você está assegurado no XXX que as consequências para quem subtrai direito de alguém são essas. Então, esse ato ou essa conduta descrita no presente caso poderia ser tanto inicialmente resolvido do ponto de vista extrapenal pelos direitos reais, com base na norma XXX, porém, a pessoa que viu o seu bem jurídico ou seu interesse ou telefone furtado poderia igualmente recorrer ao direito penal. Recorrer ao direito penal de modo subsidiário, porque o direito penal obedece ao princípio da subsidiariedade, princípio este segundo o qual nós só recorremos ao direito penal, que é a área de direito mais musculado, quando as outras áreas do direito não sejam capazes de
resolver a situação em causa, tratando-se aqui do princípio da unidade da ordem jurídica. Mas eu acredito que o nosso excelentíssimo professor que deseja que nós resolvamos isso em sede de direito penal. Então, no ponto de vista de direito penal, nós temos qual é a conduta do caso em apreço? A conduta é subtração de um bem, não sei o que é feito por quem? Quem é o agente? Não, o agente é a Eulália. E quem é a vítima? A vítima é a Cicrana. Qual é o bem jurídico? O bem jurídico aqui é o telemóvel. Quais são as eventuais consequências previstas para quem infringe ou adota essa conduta? Você vai dizer sobre a pena possível a ser aplicada e você pode, aí estamos em direito penal, mas pode recorrer também ao processo penal. Tratando-se de um crime dessa natureza, o legislador, para a responsabilização do infrator, estabelece a seguinte conduta: ao prestar queixa, ou fazer. Espero que vocês tenham compreendido. Mas vamos resolver um caso prático, não nesse vídeo, mas no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem, gostamos. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Partilhem um link com os vossos colegas. Para que mais pessoas estejam aqui e para que eu tenha garra para vir sempre. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.